Jorge Armindo, tal como disse Lobo Antunes nesta entrevista ao Económico, acha que José Sócrates tem um estilo orgulhosamente só? Eu não chamaria assim, mas de qualquer maneira ele tem um estilo próprio e tem-se manifestado pouco adequado à atual situação. Temos que reconhecer que... Miguel, é um estilo incoligável, como algumas pessoas já disseram. Mas eu parece que neste momento, com os protagonistas que temos à frente dos dois maiores partidos políticos, é inconciliável qualquer tipo de parceria, qualquer tipo de coligação e, portanto, desse ponto de vista, este orgulhosamente sós a fazer lembrar outros governantes que tivemos no passado, penso que não é muito abonatório para José Sócrates. Quando o Governo justifica que sim, apresentou as medidas primeiro ao país com aquela conferência de imprensa, por si só, aquela comunicação do Ministro ao país, na sua opinião, invalida a necessidade de comunicar ao Presidente ou aos outros partidos, ou José Sócrates deveria ter comunicado? De todo. Deveria ter comunicado previamente ao Sr. Presidente da República e ao líder da oposição com maior antecedência. Terá efetuado um telefonema quinta-feira à noite a dizer que iria efetuar esta comunicação e porque, de facto, no primeiro caso é uma falta de respeito tremenda, provavelmente nem sequer é legal. No segundo caso é prejudicial para o país, porque Passos Coelho, com uma postura de Estado, viabilizou outras propostas igualmente duras no passado recente e, portanto, penso que desse ponto de vista o José Sócrates acentuou aqui a crise que já estava mais ou menos instalada no país. Já aqui perguntei a Jorge Armindo, pergunto-lhe também a si, estas novas medidas, como diz o PSD, ferem um acordo para o Orçamento do Estado. Por exemplo, no acordo tinha ficado decidido que não se ia mexer exatamente nos benefícios fiscais, na taxa do IVA. Formalmente parece que fere, mas nós teremos também de visualizar melhor o documento com as propostas concretas, porque o próprio Governo veio referir que nada está fechado, nada está decidido e, portanto, não sabemos qual é a proposta final. Aparentemente fere, evidentemente que fere. E, portanto, aqui também nos podemos perguntar se não houve aqui uma provocação intencional da parte do Governo de criar ou de facto, provocar eleições antecipadas ou uma crise muito profunda. Tudo aparenta para que tenha havido essa intenção. Se não houve, de facto, só o Sr. Primeiro-Ministro poderá responder, mas, de facto, para nós, opinion makers, parece que terá havido aqui alguma intencionalidade na forma como estas medidas foram apresentadas e em algum conteúdo, nomeadamente aquilo que fere o acordo com o PSD. O Primeiro-Ministro Jorge Armindo tem dito que não está agarrado ao poder, mas simultaneamente na última entrevista que deu disse também que se houver eleições voltaria a recandidatar-se. Acha que tem alguma hipótese? Estes são juízos muito próprios de cada um. Eu, sinceramente, reconhecendo, como já tenho afirmado várias vezes, excelentes características de liderança e de gestão do engenheiro José Sócrates, tenho que reconhecer que a figura do José Sócrates está gasta. Evidentemente que, em termos políticos, e eu não sou um especialista nessa matéria, mas como cidadão, compete-me também olhar para o que se vai passando à nossa volta, e aquilo que me parece é que o presidente do PSD foi pressionado pelo interior do partido para tomar uma posição mais dura. Ele estava a ser acusado de não se afirmar politicamente, e José Sócrates, eu estou de acordo com a análise feita. Eventualmente, José Sócrates está a jogar a médio e longo prazo e o Partido Socialista não pode estar na oposição, porque temos que ver que a esquerda, portanto, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, estarão sempre contra todas as medidas, sejam elas do Partido Socialista ou seja do Partido Social Democrata, porque é inevitável que se tomem medidas. Se elas foram mal anunciadas, se não foram comunicadas, ok, estamos de acordo que houve aqui, pelo menos, se calhar... No conteúdo não há muita volta a dar, exato, infelizmente. Se foi intencional ou não, é discutível. Agora, parece-me que, numa leitura dos políticos, o modelo, portanto, o nosso país está numa situação tão difícil
que realmente parece que os dois líderes dos principais partidos estão a fazer já uma leitura política da situação. Eu não acredito que com o Partido Socialista na oposição vá passar um PEC 5 e um 6 e um 7 que vão ser precisos. Porque eu não acredito que seja possível até aos empresários fazerem as previsões necessárias para o próximo ano. Porque a única coisa certa são os custos. E, portanto, pela primeira vez, aquilo que se acusava muito o partido do governo era de não ser capaz, o partido não, portanto o governo, de não ser capaz de reduzir a despesa. Entretanto, tomam-se medidas, efetivamente, que começam a ter efeitos sobre a redução da despesa. Sobretudo ao nível dos cortes salariais. Sobretudo ao nível dos cortes salariais, mas agora avançando com medidas até mais draconianas e mais difíceis. Portanto, quem pegar no governo vai ter aqui um intervalo ainda de agravamento. E, portanto, quem pegar no governo vai estar numa posição extremamente débil. Politicamente, a melhor coisa que pode acontecer aos políticos é realmente esperar mais um ano e meio, que haverá eleições outra vez. Quer dizer, porque não é sustentável manter os dois partidos principais num momento de crise como este. Não é possível manter os dois partidos separados. Eu acho que a intervenção que o Dr. Jorge Sampaio fez aqui há dias parece-me uma intervenção extremamente sensata. Mas nesta altura também já não é possível mantê-los juntos. Eu não sei. Se calhar tem que se mudar as pessoas. Os protagonistas, como há pouco referi, com estes protagonistas. Quer dizer, se as pessoas dizem que estão interessadas no país, eventualmente temos que mudar. Eu não estou a falar até do partido da oposição, mas no caso concreto do Partido Socialista, eu não sei se não será efetivamente de admitir a hipótese. Mas mudando estes, quem é que colocava lá? Eu não me quero pronunciar sobre isso, que me deve calcular. Mas eu não estou a dizer mudar os protagonistas. Não digo mudar até o partido. Não, os protagonistas. Eu acho que o grande perigo que nós temos é que realmente entre o FMI vai ser uma situação desastrosa. Miguel, acha que vai? O FMI vai, de facto, impor medidas que o país ia tornar o país numa situação muito mais gravosa, como tem dito o Governo? Eu continuo a preferir que o FMI não entre, por questões de credibilidade, de custos sociais, como João Lobo Antunes referiu aí muito bem, porque, de facto, nós podemos ficar com o carimbo de entrada do FMI mais uma vez durante alguns anos. Podemos analisar a situação que a Grécia e a Irlanda vivem e, portanto, não há aqui, aparentemente, uma resolução imediata de nenhum dos problemas. Há instantes, Miguel disse que nas medidas não pode mudar muito mais, mas o que é certo é que já vimos aqui a discutir há muito tempo que estas medidas são quase sempre ou substancialmente mais do lado da receita do que do lado da despesa. E mesmo do lado da despesa foi sobretudo ao nível dos cortes salariais. É verdade, é verdade. De facto, é mais fácil implementar medidas ou arrecadar ou controlar o déficit do lado da receita do que do lado da despesa. Mas poderia haver mais a fazer do lado da despesa. E há, certamente. O líder da oposição tem falado muito numa reestruturação do setor empresarial do Estado. É uma das áreas onde pode haver aqui ganhos de eficiência interessantes. No entanto, a entrada do FMI neste momento já não tem margem para mexerem muito mais. O que é que nós podemos, o que é que o FMI poderá... Isto é de facto a antecâmara da ajuda externa, como disseram agora os deputados. É de facto já a antecâmara da ajuda externa, este conjunto de propostas que o Primeiro-Ministro levou à Cimeira em Bruxelas. Eu penso que não só este PEC 4, todos os PECs até este quarto, de facto já são a antecâmara, porque era isto que o FMI iria fazer. O FMI poderá eventualmente não pagar o subsídio de Natal. Aliás, José Sócrates, ainda numa entrevista esta semana, lançou para o ar a ideia de não pagar subsídio de Natal, do despedimento dos funcionários públicos uma vez mais. Portanto, começa a haver aqui muito pouca margem, uma margem muito reduzida de intervenção do FMI. Muito obrigada aos dois pela vossa análise e até à próxima semana.